Olá! Sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente, nesse colorido cenário da Multirio, contrastando aí com as minhas roupas bem escuras e também com os meus cachos compridos em desalinho, aqui novamente para te propor uma reflexão. Lembra daquela história que um jovem, todos os dias pela manhã, caminhava pela areia de uma praia distante e ia pegando as estrelas do mar que estavam ali presas na areia, uma por uma, e olha, ia devolvendo para o oceano. Ele aproveitava que o mar tinha recuado de manhã e observava as estrelas ali no sol. Ele sabia que era uma questão de tempo para que elas sucumbissem e morressem, com a falta d'água e também com o excesso de sol. Certa vez ele foi questionado por que fazia isso, já que não conseguiria ter sucesso nessa missão. Afinal, só aquela praia era imensa e não dava para ele sozinho devolver todas as estrelas do mar que ele visse, que ele encontrasse. Era uma missão impossível. Ele respondeu, sabia bem disso, mas que para aquela estrela do mar que ele salvou, ele fez a diferença. Às vezes, as coisas podem ser mais simples do que parecem. Muitas vezes, temos a tendência de complicar demais qualquer ação que fazemos ou que gostaríamos de fazer. E acabamos dando vazão ao pessimismo de que de nada adianta uma pequenininha ação aqui, outra ali, se o objetivo precisa de uma enorme solução. Mas por muitos pensarem assim, é que acabamos por nem começar aquilo que tivemos a inspiração. Quer dizer, muitas vezes, nós mesmos jogamos um balde de água fria em nossos projetos mais valiosos, em nossas ações que poderiam fazer a diferença para alguém. Isso já aconteceu com você? Acredito que isso já aconteceu com todo mundo. Mas sempre é tempo de resgatar aquelas ações que habitaram aí os nossos coraçõezinhos e os nossos pensamentos e colocá-las em prática. Enquanto houver vida, há esperança, há tempo. Preste atenção num texto do poeta Manuel de Barros, que chama-se assim, olha, O Menino que Carregava Água na Peneira. Pode isso? Presta atenção, que é um texto bem criativo aí, hein? Carregar água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino
aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Você já se sentiu assim como o poeta descreveu em seu belo poema que a gente leu aqui? Já observou como poderiam ser valiosas as ações que muitas vezes outras pessoas julgam como loucuras? Ou até como o poeta denominou, água na peneira? Ideias ou ações que os outros criticam por ser impossível, ou até por ser uma perda de tempo. Muitas vezes, esses despropósitos são exatamente a essência de quem nós realmente somos. Afinal, o maior despropósito é se colocar na missão de julgar o outro. Porque sempre que fazemos isso, exercitamos algo que coloca limite na nossa existência, empobrece a vivência. E também a observação do mundo que está à nossa volta e é tão grande. O mundo é muito mais do que apenas uma pessoa entende estar vendo ou vivenciando. Fatos isolados ou impressões cheias de um amargo perceber da vida não podem barreirar projetos inovadores e, por vezes, necessários para um determinado grupo de pessoas ou, quem sabe, para uma época inteira. O mundo é gigante e nele cabem muitas espécies diferentes, cabem muitos viveres e cabem também muitos projetos, sejam eles grandiosos ou mais simples. Quem sabe o seu simples projeto aí seja o mais nobre e necessário de todos, hein? Não podemos saber disso enquanto ele não estiver em plena ação. Por isso, não dá para colocar na gaveta nossas inspirações. Elas precisam tomar ar, precisam entrar em ação, precisam acontecer. Cada projeto esquecido é como se fosse uma planta que não regamos, que não cuidamos. E aí acabamos permitindo a sua inexistência. Quando estou ministrando aula de arte, é muito comum alunos que não entendem a importância da sua arte naquele momento, pegar o papel depois de um desenho que eles julgam mal feito, sabe? Amassar o papel e jogar no lixo. Já viu isso acontecer? Isso aí reflete um grande equívoco, na verdade, já que cada momento criativo é único. Cada desenho e ideia pode ser parte de um valioso tesouro futuramente. Seja registrando aquele pequeno instante, como sendo parte de algo que ainda está em construção. Desenho de criança é valioso e deve ser guardado e consultado a cada nova fase da vida, para que seja possível resgatar a pureza da ideia do momento e também registrar o caminho do aprendizado daquela pessoa. Para te ajudar nessa criativa missão de peraltar com as palavras, assim como fez o poeta Manuel de Barros, podemos começar aceitando a sugestão do próprio poeta. Que tal, hein? No poema que acabamos de ler,
o menino que carregava água na peneira, Manuel de Barros diz que o menino fez uma pedra dar flor. Você consegue imaginar essa cena? Imagine aí, que tal registrar essa imaginação, esse momento criativo do poeta em um desenho bem original. Separe uma folha de desenho, se possível, do tamanho A3, como essa aqui, olha. E solte sua imaginação para criar um pé de flor em pedra. Que tal, hein? Não esqueça de colorir esse desenho com material de pintura que você tiver. Guarde o registro da sua arte em uma imagem digital também. Assim, você poderá divulgar o seu desenho com uma bela legenda, bem criativa, hein? O que você acha? Vamos fazer? E para registrar essa reflexão, para ilustrar essa reflexão de hoje, eu escolhi esse lettering, que você pode fazer também. Quer ver como que eu fiz? Olha aí esse vídeo acelerado com a sequência que eu utilizei hidrocor. Veja aí. Peraltagens. Ser peralta com as ações, com as palavras. Muito criativo, né? Como não amar Manuel de Barros e as suas peraltagens com as palavras. Tão dele, tão únicas. Não fuja dos seus sonhos, mesmo que muitos acabarem julgando aí que são pequenos ou grandes despropósitos. Afinal, só nós sabemos a força que habita em nossos corações. Só nós sabemos o que representa cada projeto que a gente tende a criar ou tende a executar. Por isso, segue a sua intuição. E também não deixa de me encontrar aqui na semana que vem, tá? Vou estar aqui te esperando. Tchau.